A partir da noção de linhas de campo, a gente parte naturalmente para a nossa segunda definição, que eu vou definir aqui, que é o que é um fluxo. Então, para poder fazer essa definição, né, vamos deixar aqui separado, né, vamos tratar o que é um fluxo de um campo. Ok? Vamos tratar aqui o que é um fluxo. E antes de falar exatamente o que é um fluxo, né, e pegar exatamente o que vai ser útil para a gente poder fazer, né, a nossa descrição no eletromagnetismo, uma coisa que é importante de ser dita é o seguinte: a palavra fluxo ela é utilizada para duas coisas ao mesmo tempo. Eu já vou colocar esse adendo antes de adentrar na nossa definição para que você acabe não achando esquisita a forma como vai ser construída a noção de fluxo. Mas só para te dar uma ideia de qual que é essa diferença e por que existe essa diferença, ok? Toda vez que a gente fala fluxo de alguma grandeza, ok? Imagina que eu estou falando fluxo de uma grandeza que eu vou chamar de uma grandeza A, ok? Você normalmente encontra na literatura duas coisas, né, dois tipos qualitativos de definição de fluxo com a mesma palavra. Que é quando a gente fala o fluxo da grandeza A primeira definição que a gente encontra é como é que essa grandeza A está se comportando através de uma área. Então, normalmente aparece, o fluxo da grandeza A normalmente aparece com a grandeza A dividido por uma unidade de área, que eu vou colocar aqui metro quadrado, ok? Eu vou deixar claro exatamente essas coisas, mas também existe uma outra definição de fluxo que é importante exatamente para o campo elétrico, que é quando aparece a área multiplicada, ok? O fluxo que a gente vai definir para o campo elétrico é uma grandeza, o fluxo nesse caso é uma grandeza que vai ser relacionada com o campo vezes uma unidade de área. Eu vou construir essa intuição para vocês. Mas normalmente quando a gente pega contextos, por exemplo, qual que é o fluxo luminoso? Qual que é o fluxo de luz, o fluxo de energia que está fluindo? Normalmente a gente sempre vê, é a intensidade dividido por metro quadrado. Ou é a energia dividido por metro quadrado. Existem essas duas noções de fluxo, que usam a mesma palavra. Okay? Só para poder deixar claro, dependendo da referência que você pega, essas duas noções, né, e não se preocupem se essa parte pode ficar um pouco arbitrária, né, pode ficar um pouco abstrata também, só para vocês terem a noção de que sempre que vocês forem ver a grandeza fluxo, essas duas definições, na verdade, não são a mesma coisa, obviamente são bem diferentes, mas a questão é que elas são traduzidas para o português com o mesmo nome. Okay? Quando você pega o termo fluxo em inglês da grandeza que aparece com a área no denominador, esse cara daqui em inglês é o que a gente chama de flux. E esse cara daqui é o que a gente chama de flow. A questão é que flow e fluxo são traduzidos como fluxo para o português. Mas quando você pega referências em inglês, se você quer saber o fluxo do campo elétrico, você nunca vai procurar o fluxo, o termo fluxo do campo elétrico em inglês como fluxo. Você sempre vai procurar como flow, ok? Só para que você tenha exatamente essa diferença. A questão é que ambos são traduzidos para fluxo, e às vezes quando a gente vai ensinar fluxo dessa forma daqui, com a área multiplicando, às vezes aparece confundindo um pouco. E as pessoas não entendem porque que isso é realmente uma noção de fluxo, ok? Mas só para deixar claro, ok? Que existem essas duas noções, e a noção de fluxo que a gente vai estar estudando aqui é a que vem do inglês flow e não do inglês fluxo, ok? Então vou até deixar aqui entre parênteses. E, bom, né, fluxo. O que é o fluxo nesse sentido que a gente está querendo trazer? Ok? O fluxo, o que ele significa? Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que o fluxo é sempre uma quantidade associada a um campo vetorial, ok? É um campo vetorial, pelo menos nesse nosso contexto, ok? É possível você tratar de fluxo para grandezas mais gerais do que um campo vetorial, como por exemplo de tensores, ok? É possível você definir uma noção de fluxo para tensores. Porém, a forma como eu vou definir aqui fluxo vai ser mais voltada exatamente para campos vetoriais e que, enfim, que existem diversos casos, né? Eu vou até construir o exemplo do que é um fluxo, não com o campo elétrico, mas sim com outro campo específico, exatamente para que a gente tenha uma noção do significado físico, né? O que significa essa grandeza fluxo, porque o meu objetivo aqui não é simplesmente passar o que é um fluxo no quesito matemático, mas eu gostaria de construir aqui uma intuição com vocês. Mas enfim, o fluxo é sempre uma grandeza associada a um campo vetorial. Ao invés de simplesmente jogar aqui, né, a formulinha matemática do que significa, né, o fluxo de um campo vetorial qualquer, eu vou fazer com vocês uma construção baseada num fluxo de água, ok? Vamos fazer a primeira construção aqui, baseada num fluxo de água, para que surja naturalmente a definição matemática de fluxo, ok? Vamos definir aqui um fluxo de água, ok? Pegando, né, levando em conta um escoamento bem simples, só para passar uma intuição para a gente, que é o seguinte: imagina que a gente tem um cano, ok? Imagina que a gente tem um cano aqui qualquer, e nesse cano está fluindo água, ok? Ou seja, está rolando a água, está vindo para cá, ok? A água está andando para a direita, ok? Nesse é o nosso exemplo. Imagina que a gente tem a água aqui vindo, enfim, está sempre se deslocando para a direita, o escoamento é uniforme, então, independente se você pega aqui em cima ou aqui embaixo, a água escoa sempre da mesma forma, ela está se movendo sempre com a mesma velocidade, certo? Enfim, a gente tem aqui água que se desloca sempre da mesma forma ao longo desse cano, para poder pegar um exemplo mais simples, ok? Quando a gente pega esse exemplo daqui, né, que está rolando uma movimentação de água,
a gente tem uma noção intuitiva do que é o fluxo dessa água daqui. Toda vez que você fala assim, toda vez que você olha para a situação e pergunta qual que é o fluxo de água que está rolando, qual que é a resposta que você espera? Normalmente, quando a gente fala de fluxo de água para um cano, a gente sempre está pensando na vazão, que é o quê? Que é exatamente qual que é o volume, ok, por tempo que está sendo passado ali. Ou seja, se você marca um determinado intervalo de tempo ΔT, o que a gente chama da vazão é o quê? É quanto de volume, que eu vou chamar aqui de ΔV, que está passando em um determinado tempo. Ok? A gente fala, sei lá, são 5 litros por minuto, 1 litro por minuto, 30 ml por segundo. Certo? Isso aqui é exatamente a nossa noção de fluxo de água, é saber o quanto de água que está fluindo no cano. Sempre quando eu falo do fluxo de alguma situação qualquer, a grandeza vai ser sempre um escalar. Certo? Então, a partir daqui a gente já tem a nossa primeira percepção de que o fluxo é uma grandeza escalar. E bom, dado que o fluxo é uma grandeza, né, que matematicamente está relacionada a um campo vetorial, a primeira pergunta que a gente tem que pensar é o seguinte: bom, a gente tem que fazer, né, a gente tem que arranjar alguma forma de definir um fluxo de um campo vetorial aqui na água e que retorne para a gente, né, desse fluxo como sendo exatamente a vazão, que é o que a gente chama de fluxo de água. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que olhar é, dado esse nosso problema, qual que é o campo vetorial existente? Porque a gente tem que analisar, né, obviamente, qual que seria o fluxo, né, qual que seria o campo vetorial que o fluxo dele está relacionado à vazão. Se a gente olha aqui o nosso problema da água, existe naturalmente um campo vetorial, que é o campo de velocidade. Se vocês forem parar para pensar, em cada ponto aqui é possível associar um vetor, que é o vetor velocidade de escoamento, velocidade da água. Então aqui a gente consegue associar um vetor, que eu vou chamar de um vetor V, dessa forma, certo? Com essa nomenclatura, que vai ser o quê? Vai ser a velocidade aqui de escoamento, ok? Velocidade de escoamento. E por que isso aqui é um campo vetorial? Porque para cada ponto que eu defina, sempre vai existir uma velocidade, certo? Se eu chego e falo o seguinte, qual que é a velocidade que a água está escoando nesse ponto? É só você pegar o vetor velocidade nesse ponto. Ela é, de fato, um campo vetorial. E como é que eu estou pegando um fluxo constante, bonitinho, todo simétrico, né, todo perfeito, para poder fazer o exemplo aqui, o nosso campo de velocidades para essa nossa situação, eu vou sempre colocar, né, aqui a gente vai estar levando em conta, que esse cara daqui ele é constante. Ok? Só para poder facilitar na nossa construção. E bom, se vocês repararem, né, a velocidade aqui é basicamente o único campo vetorial que a gente consegue associar, né, nessa nossa situação de escoamento de água, ok? Não significa que não possa ser definido outros campos vetoriais. Mas o que eu quero dizer é que, naturalmente, não surge nenhum outro campo vetorial que não seja derivado desse de velocidade, ok? E aí vem uma questão natural. A gente consegue tratar a vazão em termos do vetor, do campo, exatamente do campo vetorial de velocidade? E a resposta é sim. E como é que a gente faz isso? Bom, né, deixa eu copiar aqui, né, exatamente esse cano aqui para baixo e vamos, né, basicamente fazer uma construção aqui de como é que a gente faria para poder calcular a vazão e, né, depois como é que essa construção, né, da forma como a gente está fazendo a vazão, né, da água aqui no meio se relaciona com o vetor, né, com o campo vetorial de velocidades. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vamos desenhar, né, duas situações, porque obviamente se a gente está falando de vazão, que é volume que está passando por um intervalo de tempo, eu tenho que deixar passar um tempo para poder falar de volume, né, de que está escoando por unidade de tempo. Não faz sentido falar de vazão se você olha só um tempo fixado, você tem que saber a movimentação, e movimentação implica em passagem de tempo. Então, olha só, o que a gente vai fazer vamos pegar duas situações do cano, certo? Vamos desenhar ali em duas situações. Uma em um tempo que eu vou chamar de T0, e a outra num tempo que eu vou chamar de T0 mais ΔT. Então a gente vai deixar passar um tempo infinitesimalmente pequeno para ver exatamente qual que vai ser o fluxo, né, de água que estava escoando ali, qual que é o volume por unidade de tempo. Por que a gente está usando um tempo infinitesimal? Porque toda vez que a gente usa tempo infinitesimal, a gente consegue resgatar as nossas noções de cálculo diferencial integral, que a gente ama fazer na física, então, né, obviamente. E também a gente fica tendo em mente taxas instantâneas, né? Porque lembrando, a vazão, a princípio, ela não tem por que ficar constante o tempo inteiro para uma situação real. Ela pode variar com o passar do tempo. Então, pegando o intervalo infinitesimal, a gente tem a noção das coisas instantaneamente, ok? Então, bom, toda vez que a gente vai falar de vazão, está implícito a escolha de alguma superfície de referência dentro do cano. Como assim? Bom, toda vez que a gente chega e fala, está escoando, por exemplo, 2 litros de água aqui nesse cano por segundo, a única forma da gente contabilizar esse tipo de coisa, a única forma que a gente tem de contabilizar é o quê? Vamos pegar alguma região desse cano de referência. Sei lá, por exemplo, uma seção transversal aqui, reta. Pega essa área daqui como uma referência, ok? E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, toda a água que passar por essa superfície, dado um intervalo de tempo que eu marquei,
eu vou chamar de vazão. Então, por exemplo, analisando essa referência, eu vejo quanto de água que escoou aqui depois de um tempo dt, e aí o que eu faço é o volume de água que passou por essa superfície nesse tempo, dividido pelo tempo que eu marquei. E a gente consegue calcular a vazão. Então, toda vez que a gente fala de vazão, a gente está usando alguma parte do cano de referência. De uma maneira geral, a superfície que você utiliza para calcular a vazão, ela é relevante para o valor da vazão. Por exemplo, de uma maneira geral, se você calculasse a vazão tendo essa superfície de referência, poderia ser diferente, né? Poderia dar um valor diferente de vazão se você calculasse dessa daqui. Ou se você calculasse, por exemplo, essa superfície daqui. De forma geral, diferentes superfícies podem gerar diferentes valores de vazão. Mas aí você também pode estar chegando para mim e falar assim, Felipe, isso aí não está fazendo muito sentido. Toda vez que você ouve a vazão de alguma mangueira ou de algum cano, você sempre ouve a vazão é tantos litros por segundo. Ninguém fala ali qual que é a área de referência para que você coloque, para que no caso que a pessoa está contabilizando a vazão. Mas na prática, toda vez que você ouve, essa mangueira tem uma vazão tanto, ou tal pia tem uma vazão tanto, qualquer coisa do tipo, já na verdade está implícito sim uma determinada área. Mas qual que é essa área? Toda vez que você vai medir a vazão de qualquer mangueira ou alguma coisa do tipo, normalmente o que acontece? Essa mangueira, né, ela tem uma certa boca, né, ou então isso acaba desembocando em uma certa pia. E como é que você faz para medir a vazão? Você vê a água que está saindo dessa pia, e divide, né, pelo tempo. Né? Você calcula o volume e divide pelo tempo. Mas aí quando você faz isso, você está pegando qual área de referência? Você está pegando essa área daqui. Que é exatamente a área da boca, né, da mangueira, ou da torneira, ou alguma coisa do tipo. Né? Então, na prática, sempre está implícito. Na prática, para você, imagina, se você está usando a mangueira por algum motivo, para você, tanto faz se a vazão aqui dentro é maior, menor ou igual à vazão aqui fora. Para você, o que importa é a vazão aqui fora. Entende? De forma geral, as pessoas nunca colocam, né? Sempre quando alguma pessoa fala de uma vazão, ela nunca é especificado qual que é a área, né, que ela está querendo dizer, né, qual que é a área que ela está usando de referência, porque na maior parte das vezes só tem um sentido, só tem uma definição de vazão que faz sentido pra gente, que é essa daqui. Na prática, pouco importa se a vazão aqui no meio é maior, menor ou igual a daqui. O que importa é o tanto de água que sai, porque é isso que vai fazer diferença pra gente. As diferenças de vazão em regiões diferentes do cano, né, acontecem principalmente quando a densidade muda. Né? Porque se a densidade muda, imagina que aqui a densidade da água ela é uma e aqui a densidade ela é maior. Se ela é maior, significa que tem água sendo comprimida aqui. Então a vazão necessariamente vai ser diferente, enfim. O ponto todo que eu estou querendo enfatizar aqui é que a vazão, toda vez que você fala de vazão, você está usando uma área como referência. Tudo isso que eu estou falando agora não tem nada a ver com eletromagnetismo. Né? O motivo pelo qual eu estou falando todas essas coisas é mais para poder gerar uma intuição da noção de fluxo, ok? É uma intuição para que fique claro quando a gente for construir as coisas no eletromagnetismo. Porque quando a gente fala de fluxo, no caso de água, a gente tem realmente alguma coisa fluindo. Né? É uma noção clara de coisas em movimento. No caso de fluxo do campo elétrico, não. A gente aproveita a definição matemática. Por isso que eu estou construindo a definição aqui para poder ficar claro. Ok? Mas enfim, como eu comentei com vocês, de maneira geral, de forma geral, dependendo da superfície que você pega, né, superfícies diferentes, elas vão pegar um fluxo diferente. Obviamente, quando eu falo superfícies diferentes, eu estou falando sempre de superfícies que pegam sempre o cano todo. Se você pega essa superfície daqui, obviamente o fluxo vai ser menor. Eu acho que por um motivo óbvio, né? Tem água que não vai passar por essa superfície. Quando eu digo que o fluxo depende da superfície, obviamente eu estou me referindo a superfícies que necessariamente a água vai ter que passar, ok? Se eu desenho essa superfície, essa daqui, né, no caso tem que ser até aqui embaixo, ou essa daqui, obviamente a água não tem opção de não passar por ela. Eu estou me referindo a essas, né? Porque obviamente que os fluxos dependem, né, do tamanho da superfície nesse sentido, né? Se ela vai abranger o cano todo ou não, é óbvio que vai depender. Ok? Mas enfim, como depende da superfície, né, eu vou calcular aqui com vocês o fluxo de uma superfície desse jeito daqui, ó. Eu vou calcular com vocês o fluxo de uma superfície que seja na diagonal, que seja uma superfície reta, ok? Uma superfície plana aqui na diagonal, ok? Porque ela vai ser o nosso modelo de uma superfície mais geral possível. Pô, Felipe, mas as superfícies não necessariamente são planas. Como você mesmo explicou, você pode ter uma superfície toda ondulada, e é verdade. Porém, cada uma dessas superfícies onduladas, você sempre pode separá-las em diversas superfícies pequenininhas, infinitesimais, todas elas planas, com inclinações diferentes. Então, qualquer superfície geral sempre pode ser, né, computada, sempre pode ser fragmentada em diversas superfícies dessa maneira, com alguma inclinação. Então, na prática, quando a gente calcula
para o fluxo através de uma superfície desse jeito daqui, na prática a gente já tem os elementos para poder generalizar para qualquer caso, ok? Por isso que eu vou calcular para esse caso daqui, porque é um caso mais geral do que reto e que acaba, né, podendo generalizar outros casos, né, já que qualquer superfície, como eu acabei de falar, pode ser vista como uma superposição desses caras daqui. Além disso, mesmo se a gente considerasse casos em que a velocidade ela varia, né, que ela não é a mesma, vamos supor, ela tem um valor diferente para cada ponto e tudo, calcular com a velocidade constante para esse tipo de superfície continua sendo útil. Por quê? Porque se a gente pega uma superfície mais geral possível, com um campo todo doido, né, com um campo cada hora tendo um certo comportamento diferente, toda vez que a gente separa esse cara daqui em pequenas superfíciezinhas, como a superfície vai ser infinitesimal, né, essas pequenas superfícies vão ser infinitesimais, além delas serem parecidas, né, com esses caras daqui, ok? Inclusive, né, foi o que eu acabei de falar que motiva a gente calcular o fluxo através dessa superfície. Para regiões muito pequenas, a velocidade sempre é aproximadamente constante. Então, esse nosso caso daqui que a gente está calculando, para essa superfície daqui, com uma velocidade, né, constante, com um vetor, né, com um campo de velocidades constante, pode ser visto como uma parte infinitesimal de um problema mais geral, que a velocidade varia e que a superfície é mais doida, ok? Então, no final de contas, a gente consegue, né, fazer tudo certo aqui. Mas bom, como é que a gente vai calcular então a nossa vazão, né, que eu estou chamando aqui desse V, né, com esses dois tracinhos para poder diferenciar tanto do campo velocidade quanto do volume? Como é que a gente faz para calcular esse cara e depois depois relacionar com a velocidade? O que a gente vai ser o seguinte: dado que essa é a nossa superfície de referência, vamos desenhar esse cara aqui embaixo. E bom, a gente sabe que passado um certo intervalo de tempo, vai ter uma certa quantidade de água que vai ter fluído para o lado, certo? Que vai ter escoado para o lado. Como a velocidade é constante, a gente sabe que, por exemplo, se a gente pega a água que está em cima dessa superfície, ela vai continuar em cima dessa superfície ao longo de todo o movimento. Se eu pego a água que estava nessa superfície daqui, ao longo do movimento ela sempre vai continuar nessa superfície, porque o deslocamento de todos os pontos são iguais. O que significa? Significa que depois de ter passado um tempo ΔT, a água que estava nessa superfíciezinha daqui, ela vai ter se deslocado, né, toda para uma superfície um pouquinho mais para frente. Ela vai ter se deslocado toda para cá, por exemplo. Ok? Então a água que estava aqui, né, ela veio para cá, ok? E claro que isso acontece não só com a água que estava nessa superfície, certo? Todo este volume que está aqui, que foi o volume que ultrapassou, certo? Que atravessou essa parte daqui, né, que atravessou essa superfície de referência, obviamente todo esse volume estava aqui atrás, ok? Esse volume daqui, passado o intervalo de tempo ΔT, ele veio para cá, ok? Fluiu aqui para o lado. Como eu estou analisando o intervalo de tempo infinitesimal, o intervalo de tempo muito pequenininho, dt, obviamente, o volume que eu vou ter aqui dentro vai ser também um volume infinitesimal, que eu vou chamar de quê? dV. Okay? Esse volume dV foi o volume que escoou através dessa superfície num certo tempo dt. Então, como é que é o nosso cálculo de vazão? Como é que é a nossa vazão? Ela vai ser o quê? Ela vai ser dV, que é o volume que passou, dividido pelo tempo. Foi dt que passou. Então esse cara daqui é por definição, né? Fica até claro por conta disso, mas esse cara daqui é a definição da nossa vazão, ok? Agora, vazão a gente já sabe o que é, mas como é que a gente relaciona isso com o vetor velocidade? Para aí sim definir o que a gente chama de um fluxo de um vetor. Bom, para a gente poder fazer isso, o que a gente tem que fazer é, como é que a gente consegue relacionar um desses parâmetros daqui com a velocidade? Obviamente a gente não consegue relacionar o tempo com a velocidade, porque o tempo é simplesmente um parâmetro do meu relógio. Okay? Independente da velocidade, é sempre o tempo que eu estou analisando. Agora, esse volume, obviamente, ele vai depender da velocidade. E a gente vai analisar isso exatamente agora. Okay? Para poder fazer essa análise, inclusive, eu vou até ir para o próximo slide, para que a gente tenha um pouquinho mais de espaço, né? E consiga fazer as análises de forma um pouco mais satisfatória. Então, deixa eu apagar essa primeira situação. E vamos desenhar amplificado esse nosso cara daqui, certo? Vamos desenhar amplificado esse nosso dV, para a gente poder calcular exatamente quem que vai ser essa vazão, ok? Então vamos lá, quem que é esse cara? Esse cara daqui vai ser essa tampa, ok? Esse cara daqui, para facilitar o meu desenho, eu vou só arrastar esse cara aqui para o lado. E, né, obviamente, esse volume está muito amplificado, certo? Mas, obviamente, ele é infinitesimal, ok? E nós temos aqui o nosso cilindro formado, ok? Temos aqui esse nosso cilindro. Opa, deixa eu adaptar esse cara aqui. Enfim, né, vamos desenhar aqui esse cara bonitinho. E vamos fazer as análises todas aqui, ok? Então vamos lá, primeira coisa, como é que eu faço para relacionar esse cara com a velocidade? Bom, para relacionar com a velocidade existe uma maneira muito natural, ok? Que é a seguinte, como eu falei com vocês, a água que estava nessa superfície, ela se deslocou para cá, ok? Toda a água se deslocou o mesmo tanto.
Se vocês forem parar para pensar, qual que foi o deslocamento da água que estava aqui? Que é igual ao deslocamento de toda a água que estava nesse cano. O deslocamento é dado por esse vetor. Esse vetor de deslocamento, que eu vou chamar de D, maiúsculo, para não confundir com o D do diferencial, esse caso aqui é o deslocamento de todos os pontos, né, já que a velocidade é igual para todo mundo. Agora, o que é deslocamento? Deslocamento é velocidade vezes tempo, principalmente porque a nossa velocidade ela é constante. Né, nesse nosso caso, e mesmo se não fosse, né, como eu comentei, né, fragmentando qualquer superfície em várias dessas superfíciezinhas que a gente está calculando. Dado que elas são pequenas, a velocidade em cada superfície é aproximadamente constante, então a gente sempre pode falar isso. Sempre dá para usar esse D igual a VT. Agora, olha só, tendo feito isso, já dá para ter uma ideia de que realmente o dV, né, esse dVzão, vai estar relacionado com a nossa velocidade. Por quê? Porque esse cara daqui, o volume, obviamente, vai levar em conta as dimensões do cilindro. Ok? E, claramente, né, a gente tem aqui uma das dimensões escritas em termos da velocidade. Então, vamos lá, como é que a gente faz para calcular esse dV? Primeira coisa que a gente tem que fazer é, bom, esse daqui, né, como isso aqui é um cilindro, né, um cilindro não reto, né, um cilindro tombado, esse cara daqui ele tem uma certa área que eu vou chamar de A. E como é que a gente vai fazer para calcular o volume? Né? Para poder ficar mais direto de ver, né, vamos só deixar esse cara daqui, né, nas dimensões que a gente prefere para calcular, né? Ou seja, desse jeito aqui, eu acho que todo mundo deve ter, de uma forma um pouco mais intuitiva, né, qual que vai ser o volume desse cara, porque aqui fica, né, exatamente, a gente pode, né, ver mais facilmente o nosso cilindro tombado. Quem que é a nossa altura desse cilindro? A altura é esse cara daqui, ó. Perceba que não é o VDT, a nossa altura é este cara daqui, ok? Então, esse cara daqui, deixa eu botar em azul, é o que a gente chama da altura do nosso cilindro, ok? Fazendo 90 graus aqui, ok? Que eu vou chamar de H. E quem que vai ser esse dV? Esse dV vai ser a área da base vezes a altura, A vezes H, ok? Agora, quem que é esse H? Se a gente for relacionar esse H, né, obviamente ele vai ter relação com essa dimensão aqui do cilindro. Agora, como é que a gente faz para pegar a relação entre eles? Bom, eu sei que aqui vai aparecer um certo ângulo, que eu vou chamar de um ângulo θ, ok? Dado que esse cara daqui é um ângulo θ, qual que é a relação entre VDT e H? A relação, se a gente for pegar aqui, né, exatamente, ó, aqui o H, ele corresponde ao cateto adjacente, né, do triângulo formado quando a gente faz esse cara todo, de forma que o nosso H, ele pode ser escrito como o quê? Ele pode ser escrito como VDT vezes cosseno de θ. E lembrando, aqui está aparecendo V porque o vetor, porque eu estou desenhando o vetor. Obviamente aqui eu estou colocando o módulo, ok? Esse VDT que aparece, ele é só o tamanho desse cara daqui em verde, certo? Não é o vetor. Por conta disso, qual que é o resultado que a gente chega? A gente chega que o nosso dV, ele vale o quê? O nosso dV, ele vale A vezes V vezes dt vezes cosseno de θ. Agora, olha só. Apareceu um vetor, o módulo de um vetor, e apareceu cosseno de θ. Toda vez que aparece módulo de um vetor cosseno de θ, isso coça, né, coça a nossa parte do cérebro relacionada à matemática para encontrar algum produto escalar. Porque produto escalar é módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como é que a gente faz, então, né, para poder fazer essa nossa análise? Essa daqui é a nossa superfície, né, que a gente está usando como referência. Para a nossa superfície, eu vou definir um vetor que eu vou chamar do vetor área. Esse cara daqui é o módulo da área. Eu vou definir um certo vetor, que eu vou chamar aqui de um vetor A. Ok? Esse cara daqui é o que eu vou chamar de um vetor A. Que ele é? Ele é um vetor que tem como módulo a área e ele é perpendicular à área. Então perceba que esse cara daqui, esse vetor, ele é muito natural de ser tratado aqui. Por quê? Porque, como eu falei com vocês, de forma geral, o fluxo depende da superfície. E dependendo da superfície, significa que, dependendo da inclinação desse cara, obviamente o fluxo poderia ser diferente. Então, toda vez que eu falo qual é o fluxo passando por uma área, o importante para a gente não é só o valor da área dele, mas é como ele está orientado. E como essa área está orientada no espaço pode ser dado em termos desse vetor. Por quê? Porque esse vetor, como ele é perpendicular, dado que se você tem o vetor área, você sabe o valor da área que você está levando em conta, e como ela está orientada, porque ela é sempre perpendicular a esse vetor. Agora, olha só, dado isso daqui, percebam o seguinte, esse vetor área, ele é para cima. Por conta disso, olha só como é que esse vetor A, ele tá. Nosso vetor A, ele pode ser escrito dessa forma daqui, ó. Deixa eu até colocar em azul. Nosso vetor A, ele pode ser dado por esse cara daqui. Agora, olha só que maravilha. O ângulo θ é o ângulo entre quais dois vetores? É o ângulo entre o vetor VDT e o vetor A. Então perceba que a VDT vezes cosseno de θ pode ser módulo de um vetor vezes módulo do outro vetor vezes cosseno do ângulo entre eles. Então eu posso escrever esse dV como sendo
V. Eu vou colocar o dt, como ele é escalar, eu vou colocar ele inicialmente aqui. dt V produto escalar com A, ok? Portanto, né, passando o dt para o outro lado, né, dv dt, que é exatamente o que a gente chama de vazão, que é o fluxo de água, é igual ao quê? É igual a V vezes A. Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é, percebam que a área está multiplicando. Lembra que eu falei que existem dois tipos de fluxo? Um que a área multiplica e outro que a área divide? Né? Esse cara daqui já fica claro. A vazão como sendo um fluxo, ela, reparem que aparece a área no numerador e não no denominador. Okay? E repare que realmente a vazão está relacionada ao vetor velocidade. Okay? Mas esse cara daqui não é exatamente o que a gente chama de fluxo. Isso aqui é um fluxo, mas é um fluxo muito específico. Como eu falei com vocês, como é que seria uma situação geral? Uma situação geral seria aquela em que eu tenho um cano qualquer aqui, e nesse cano, a água ela tem cada hora um valor diferente. A velocidade dela está modificando toda hora é para um lado, olha para o outro, enfim, não tem uma constância. O vetor velocidade não precisa ser constante numa situação geral. E além disso, a nossa área da superfície, ela pode ser toda zoada. Porém, como eu falei com vocês, esse nosso caso é um modelo simples que serve como tijolinho para esse. Porque, como eu falei para vocês, essa superfície zona, né, falando mais uma vez, porque esse é um conceito extremamente importante, ela pode ser dividida em diversas superfíciezinhas análogas a essa, certo? Que são como a inclinação. Essas superfíciezinhas, cada uma delas vai ter o seu vetor dA, ok? Cada uma delas vai ter um vetor dA diferente, dependendo de como ela está orientada. O vetor velocidade vai ser diferente em cada um desses pontos daqui, em cada uma dessas regiões, porém, como a região é pequenininha, o vetor é aproximadamente constante. Então percebam que, no caso, se eu quisesse calcular, né, vamos supor que eu pegasse uma situação mais geral, porque aqui, claro, essa é a vazão dessa nossa situação simples. Mas dado essa nossa vazão da situação simples, como é que ficaria dessa situação mais geral? Percebam que, nessa situação mais geral, esse fluxo que a gente calculou é o fluxo de água em uma superfíciezinha dessa. Mas essa superfície daqui, qual que é o valor da área dela? É uma área muito pequenininha. Muito pequenininha. Tão pequenininha que cada uma dessas áreas daqui a gente pode dar o nome de dA. Mais especificamente, o vetor aqui, perpendicular a essa área, eu posso chamar de um vetor dA. Que é a mesma ideia. Ele tem o módulo dA, né, que é o valor dessa área muito pequenininha, e tem um vetor perpendicular a ela para mostrar a sua orientação. Então, a vazão para cada uma desses caras aqui, percebam que para cada uma dessas superfícies eu vou ter uma vazão pequenininha. Ou seja, para cada um desses caras, eu vou ter uma vazão que eu vou chamar de dV. Certo? Que é uma vazão pequena, é a vazão somente nessa superfíciezinha. Que vai ser igual ao quê? Vai ser igual a velocidade aqui, porque lembrando, a velocidade nessa região ela é aproximadamente constante, então a velocidade em cima dessa área pequenininha, exatamente pela área ser pequena, vezes a área. Então percebam que esse nosso cálculo é o cálculo, no caso da vazão, numa situação infinitesimal. Ok? Agora olha só, se eu quero saber a vazão nessa superfície toda, o que eu faço? Integra nos dois lados. Ok? Então perceba que quando eu integro todas as pequenas vazões, eu vou ter o quê? A vazão geral. E do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho integral de V dA. E essa integral de V dA é exatamente o que nós chamamos de fluxo. Ok? Essa integração, lembrando, ela não é uma integração análoga, né? Assim, não é uma integração diretona. Certo? Perceba que aqui tem um produto escalar. Essa aqui é uma integração vetorial, ok? Tá, faz parte da parte de cálculo vetorial. E esse cara daqui é o que a gente chama de fluxo do vetor velocidade. Do vetor V, ok? Toda essa análise que eu fiz com vocês, toda essa construção, é para deixar clara qual que é a noção do que significa o fluxo de um vetor. Eu poderia chegar lá atrás e falar assim, gente, o fluxo de um vetor é definido assim. Logo, o que a gente vai calcular, que é o fluxo do campo elétrico, vai estar relacionado a uma integral de EdA. Mas de que adianta eu falar que isso é um fluxo, se o nome fluxo remete a muitos conceitos, e eu não deixo claro o que o fluxo é? Ok? Por um caso geral, para que a gente consiga entender o que significa o fluxo de um campo elétrico. Então, esse cara daqui, dá toda essa construção, espero que tenha ficado mentalmente claro o que significa um fluxo fisicamente, certo? Porque toda vez que a gente for calcular um fluxo, a gente vai colocar esses caras. Porém, antes de passar de fato para o fluxo do campo elétrico, tem um detalhe que eu gostaria de fazer aqui uma discussão um pouco maior, que é pelo seguinte, quando a gente colocou aqui fluxo de velocidade que passa a vazão, de fato a gente tem algo fluindo. De fato a gente tem água em movimento, existe um fluxo de um material ali. Quando a gente fala de fluxos de campos vetoriais mais gerais,
repare que nessa expressão não necessariamente está embutido realmente um movimento real, ok? Por exemplo, né, o que a gente vai acabar calculando, imagina o fluxo do campo elétrico. O que seria o fluxo do campo elétrico? Seria integral de E dA. Depois eu vou colocar, né, alguns requerimentos a mais, né, para a gente poder calcular. A gente vai calcular, na verdade, esse cara e não esse daqui. Mas o mais importante é o seguinte, isso aqui é considerado o que a gente chama de fluxo, certo? No caso, o fluxo do campo E. Como a gente já sabe, o campo elétrico, né, eletrostático ou elétrico de forma geral, ele não tem algo realmente se movimentando, certo? Não tem uma coisa igual aqui do fluxo de velocidades que tem água se movimentando, que existe um fluxo de fato. Toda vez que a gente fala de fluxo, dá a ideia de um movimento, ok? Então, ok, eu entendo o que seria um fluxo aqui da velocidade, que é a vazão, que é algo que realmente está fluindo. Agora, o que é um fluxo de um campo que não tem a ver realmente com algo se movimentando? Afinal de contas, pega uma carga positiva, por exemplo. O campo que ela gera, né, vamos supor que a gente quisesse calcular o fluxo. O que a gente teria que fazer? Olha, aqui a gente tem um campo, ok, que é o campo radial, né, vamos só desenhar o campo nessa parte. O que seria o fluxo, digamos, nessa superfície daqui? Não tem nada fluindo por essa superfície. Não faz sentido eu deixar um tempo ΔT passar, porque não tem nada que vai fluir por essa superfície. Certo? Então, o que seria exatamente? Né? Porque, lembrando, a gente construiu essa ideia de fluxo pensando em passo um tempo, ver como é e por aí vai. Né? Na prática, obviamente, essa construção de esperar um tempo passar e ver o que ultrapassou a superfície não faz sentido para o campo elétrico. Só faz sentido aqui, e eu só fiz essa construção para que ficasse claro que essa integral tem um significado físico, que é um significado que é o que a gente chama de fluxo. Porém, a gente tem que, através desse cara daqui, através dessa integral, a gente tem que abstrair um pouco do tipo, ó, beleza, a gente sabe que o fluxo é a vazão. E eu mostrei que a vazão pode ser escrita em termos dessa integral, que é o que a gente chama de fluxo, no ponto de vista matemático. Agora, se eu coloco um campo arbitrário aqui, que não existe realmente uma noção de movimento, o que eu estou calculando? O que o fluxo representa? Ok? Matematicamente falando, para situações que não tem nada fluindo. Porque é isso que vai acabar acontecendo, né, quando a gente for aplicar para os campos elétricos e magnéticos, que não tem realmente nada fluindo. Então vamos lá, qual que seria a ideia aqui? Imagina que eu quero calcular o fluxo do campo elétrico nessa superfície daqui, ó, sei lá, nessa superfície daqui toda doida que eu acabei de desenhar. Ok? Essa aqui é a superfície que eu estou querendo calcular o fluxo, né, que eu estou querendo calcular essa operação que eu estou chamando de fluxo. Dado que não tem nada fluindo, qual que é a interpretação dessa operação que eu estou fazendo? Bom, para poder falar isso, eu tenho que saber o que significa isso. Significa, faça o produto escalar do seu campo com o pedacinho infinitesimal de área orientada e some isso em toda a superfície. Certo? Essa integração é em toda a superfície. Ok? Então vamos lá, o que a gente faz? Ó, cada ponto dessa superfície vai ter um certo vetor dA orientado. Certo? Então olha só, aqui esse cara daqui vai ser o nosso dA, aqui vai ser o nosso dA vai ser para cá, aqui vai ser para cá, aqui vai ser para cá. Enfim, cada ponto vai ter o seu vetor dA, que é o quê? Que é exatamente o vetor, né, que pega uma partezinha pequenininha, né, dessa superfície, que ela seja aproximadamente plana. Esse vetor dA é o vetor ortogonal a essa partezinha, certo? E além disso, né, pega o seu campo elétrico. A gente sabe que essas daqui são as linhas de campo. Então como é que vai ficar o campo elétrico? Vou desenhar de vermelho para poder ficar mais, né, direto. Aqui o nosso campo seria para cá, aqui o nosso campo seria para cá, aqui seria para cá. Enfim, cada um dos pontos, né, que a gente pega vai ter um certo campo elétrico. Okay? Cada um vai ter um certo campo elétrico. O que a gente faz? Faz o produto escalar de EDA para cada um, né, para cada um dos pedacinhos da superfície, né? Então faz o EDA de cada um desses caras. Isso vai dar um certo número, cada um desses, e depois soma todo mundo. Agora, o que significa fazer um EDA? Significa, né, vamos lá, no ponto de vista geométrico, vamos pegar esse cara daqui e ampliar. Ok? Vou até pegar outra cor aqui para não... enfim, para poder ficar um pouco melhor, o que significa esse cara daqui, né? Vamos fazer um super zoom. Aqui a gente tem, ó, essa superfície aqui, certo? A gente tem a nossa superfície aqui, o nosso elemento de superfície. A gente tem aqui o nosso dA em preto, tem aqui o nosso dA em preto, e aqui a gente tem em vermelho o nosso campo elétrico que está para cá. Então aqui a gente tem o nosso campo elétrico. O que significa fazer EDA? EDA não é módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles? Então esse cara daqui seria o quê? Se a gente for pegar o nosso EDA daqui, ele seria módulo do primeiro, então peraí, seria módulo do primeiro, vai ser o módulo do campo elétrico. Módulo do segundo, que vai ser o valor dessa área infinitesimal, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o ângulo entre eles? É esse ângulo daqui. Opa, então já conseguimos pegar uma informação. Porque olha só, o que significa cosseno de θ? Cosseno de θ não é a projeção desse cara aqui,
esse vetor daqui não seria exatamente o vetor com tamanho E cosseno de θ? Ou seja, o que eu posso interpretar esse cara? Eu vou chamar esse cara daqui, né, eu vou dar o nome desse vetor de campo perpendicular à superfície. Dado isso, o que significa esse produto escalar? Esse produto escalar ele é a mesma coisa que o campo elétrico perpendicular, produto escalar com dA. Ok? É exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque quando você faz o produto escalar, o que você está pegando é, pega o módulo de um, vezes a projeção do outro na direção do primeiro. Então perceba que esse EDA é a mesma coisa de ignore a componente que está paralela à superfície, né, que seria esse E paralelo, ignora ela, por quê? Porque esse E paralelo vezes o DA vai dar zero, certo? Relembrando, esse E daqui, o nosso E, que ele pode ser escrito como? Pode ser escrito como o E paralelo mais o E perpendicular. E, obviamente, E paralelo, produto escalar com DA vai dar zero, porque eles são ortogonais. Então, na prática, quando a gente faz isso daqui, quando a gente faz o fluxo, o que significa o fluxo no ponto de vista vetorial, matematicamente falando, quando não tem nada fluindo? O fluxo mede qual que é a contribuição do campo perpendicular à superfície. Então, toda vez que você calcula, existe uma fonte de campo qualquer, existe um campo que está para cá, todo zoado, independente do valor do campo. Toda vez que você pega uma superfície qualquer, você calcula o fluxo desse campo nessa superfície, o que você está falando é qual é a parcela deste campo perpendicular à superfície. Qual é a parcela, qual é a contribuição desse campo que fura, certo? Que fura exatamente essa superfície. Isso que é o fluxo. Então, toda vez que a gente for falar de um campo vetorial, o fluxo de um campo vetorial que não tiver a interpretação de algo realmente que está fluindo, que está se movimentando, como é o caso da vazão, a forma que a gente vai interpretar matematicamente essa operação é exatamente calcular qual é a contribuição do campo perpendicular a essa superfície. É isso que a gente está chamando de fluxo, ok? E claro, essa noção geométrica vai ser extremamente importante e central para que a gente possa, né, desenvolver e calcular, claro, né, mostrar qual que é o fluxo do campo elétrico, principalmente porque, né, como a gente já sabe, né, o campo elétrico não é nada que flui de fato.